assunto, acho interessante. A gente vai trazer um assunto hoje muito sério para a gente falar, um assunto que envolve saúde, envolve também a questão da autoestima e também, às vezes, até o preconceito. Acompanha com a gente esse VT, depois a gente aprofunda nesse tema. O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da melanina, que são as células que dão pigmento à pele. Essa perda resulta em lesões pelo corpo que muitas vezes não causam nenhum problema. Entretanto, em alguns casos, as pessoas relatam dores e sensibilidade nas áreas afetadas. Alguns nomes famosos também têm ou tiveram vitiligo, como Michael Jackson, Luísa Brunet e a atual participante do Big Brother, Natália. Muitos médicos dizem que o maior problema que a doença traz não está na pele em si, mas no preconceito que o indivíduo com vitiligo sofre. Por falta de maiores informações, muitas pessoas acreditam que a doença é contagiosa, ou até aqueles cidadãos preconceituosos que usam disso para praticarem bullying por conta da diferença do tom de pele. E para evitar que esse preconceito continue, o Papo Reto de hoje explica o que é o vitiligo. Acompanhe! Muito bem, é importante a gente conhecer para que a gente possa vencer preconceito, que a gente possa ter uma clareza sobre essa doença, para que a gente possa também lidar melhor com tudo isso. Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão a doutora Meire Gonzaga. A doutora Meire, ela é dermatologista, médica especialista em dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Também é preceptora da pós-graduação em dermatocosmiatria da Faculdade de Medicina do ABC e é médica colaboradora da pós-graduação em cosmiatria e laser do Albert Einstein. Eu recebo com muita alegria, agradeço, muito obrigado, doutora Meire, por estar conosco aqui na Rede Vida. Obrigado pelo seu tempo que dispõe para nos ajudar a conversar sobre esse assunto. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, padre. É um prazer estar com vocês. E assim, a gente combater o preconceito é sempre um bom momento para a gente poder conversar com todo mundo em casa. É isso mesmo, acho muito bom. Doutora, eu já vou começar perguntando para a senhora. O vitiligo é uma doença, e se é uma doença genética, emocional? Já vi até falar que um gatilho seja questão emocional. Explica para a gente, doutora. Na verdade, o vitiligo ele é multifatorial. Ele pode ter um componente genético, mas ele é uma doença autoimune. Então, é o nosso organismo que produz os anticorpos maluquinhos que começam a combater o pigmento, né? Então, ele faz um processo inflamatório e combate o pigmento. E a gente tem sempre que investigar as alterações de tireoide, as infecções inaparentes, né, como desencadeante para o vitiligo. Por quê? Porque o vitiligo ele pode ser a porta final de algum problema sistêmico, então algum problema orgânico. E ele também pode ser desencadeado por problemas emocionais, então um estresse prolongado, uma perda importante. Então ele é multifatorial. Então isso é importante que as pessoas em casa acompanhem. Doutora, e ele dá sinais, por exemplo, quando começa, quando inicia, por onde inicia, ele chega a dar alguns sinais para que a pessoa comece a ter o vitiligo, para que ela possa, de repente, até procurar logo um dermatologista e saber a opinião? Então, os sinais do vitiligo são as manchas que vão ficando sem cor, que podem aparecer, às vezes no couro cabeludo, então às vezes a pessoa vê uma mecha de cabelo branco que não tinha antes, né? Então às vezes uma criança que aparece com uma mecha de cabelo branco e não nasceu com essa mecha, então é um sinal de alerta. Ela pode aparecer na região genital, o que também causa muito preconceito, então às vezes a pessoa, e vergonha, né? Porque Sim. Às vezes ela aparece com aquela mancha e fica com vergonha de pedir auxílio, né? Então ela pode aparecer nas mãos, às vezes a pessoa pode achar que é uma pele seca. E como que a gente sabe a diferença de uma pele que está com uma mancha e de um vitiligo propriamente dito? O vitiligo a gente fala que é uma mancha branco nacarada, é branco feito pérola, então é aquele branco branquíssimo, não é uma coisa que está com menos cor, é aquela que está sem cor.
Então, isso já é um sinal de alerta. Então, a gente viu uma mancha que está sem cor, procure um atendimento. Por quê? Porque pode ser o início de um vitiligo. Doutora, existem outras manchas na pele que não sejam vitiligo? Um monte. Na verdade, as manchas, elas podem ser uma porção de coisa, desde pele seca, então aquela pessoa que não passa um hidratante logo depois do banho, ou que tomou muito sol e descascou num pedaço, a pele ficou meio manchadinha, então isso já é uma causa de mancha. E por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico adequado, para ver se aquela mancha de fato é um vitiligo, ou se é uma mancha por um ressecamento, por uma dermatite atópica, por um processo alérgico, né? E outras doenças de pele que também causam manchas, até como a hanseníase. Foi o mês de janeiro roxo, o mês de conscientização da hanseníase, que também pode dar mancha clara na pele. Então, por isso que é tão importante a gente examinar. Então, procure o posto de saúde, procure o seu médico dermatologista, para que ele possa fazer um bom diagnóstico. O diagnóstico sempre será feito pelo médico e não pelo vizinho, pela comadre, né, que vai fazer o diagnóstico, né, doutora? E nesse diagnóstico a gente tem várias armas, né? Então a gente tem algumas luzes próprias para a gente identificar. Isso. Quando preciso, né? Ou quando é um caso de dúvida se aquilo é um vitiligo ou não, a gente pode fazer uma biópsia, que é tirar um pedacinho da pele e olhar no microscópio. Sim. Então é importante que a gente faça um diagnóstico adequado. Mas normalmente, em 99% das vezes, o diagnóstico é clínico. Então é um exame do médico dermatologista. Doutora, apesar de ter muita informação, ainda há essa coisa de achar que o vitiligo é contagioso? Ainda existe essa impressão entre as pessoas? Na verdade, é um mito, né? Sim. Mas existe muito estigma daquela coisa assim, eu tenho uma mancha, será que eu posso transmitir para alguém? Né? Ou será que eu peguei de alguém? Né? Então, encontrei uma pessoa com vitiligo e agora eu tô com uma mancha, será que eu peguei dela? Sim. Né? Então, isso é uma dúvida muito frequente, mas isso vem pelo desconhecimento. Eu acho que esse espaço que vocês estão abrindo é justamente para a gente desmistificar esse preconceito. Só uma pergunta que é importantíssima, eu acho que a maioria das pessoas estão fazendo nesse momento aqui pra gente. Há cura para o vitiligo? Então, o vitiligo é uma doença autoimune. Como Sim. toda doença autoimune, ela não tem cura, mas ela tem controle. Sim. Então, quanto mais precoce é o diagnóstico, quanto mais precoce inicia-se o tratamento, maior é a nossa chance de controle dessa doença, né? Para que ela não vá aumentando, porque ela sempre começa com uma manchinha pequena, né? Então, às vezes a gente vê pacientes com áreas grandes acometidas, que podem evoluir até de uma maneira rápida, mas ela sempre começou pequena e foi crescendo progressivamente. Doutora, tem mais perguntas para fazer, mas vou pedir licença, senhora, rapidinho eu vou ali dar um recado e volto, por favor, que tá muito bom, okay. Doutora. Vitiligo, nossa, a doutora tá explicando muito bem. E olha, doutora, tá chegando pergunta que não acaba mais aqui e eu vou explorar bastante a senhora aqui no programa, porque tem muita coisa que a gente quer saber. Qual que é o tratamento? A senhora falou que não tem, não é cura, a senhora explicou, mas existe tratamento. Qual que é o tratamento, doutora? Claro que deve ser para cada pessoa, mas qual que é o tratamento mais comum para o vitiligo? Então, o tratamento ele varia desde pomadas, em casos mais localizados, a luzes, há alguns tipos de laser que a gente pode usar também para estimular esse pigmento, alguns remédios orais. Então é importante que a gente identifique a causa, né, quando possível, a extensão, né, e qual é a área acometida, porque a partir disso a gente vai definir o melhor tratamento. E uma outra coisa que eu sempre digo para o paciente, né, que já chega com vitiligo, e se aquilo incomoda muito, então enquanto a gente não cura, a gente camufla. Então hoje em dia a gente tem tantas maquiagens, né, que são a prova d'água, você pode ir à praia, à piscina, então você acaba cobrindo com maquiagem, enquanto você não vence o seu preconceito, porque às vezes o preconceito também vem do próprio paciente, não só do outro, né?
Então, enquanto a gente não vence o nosso preconceito, então a gente pode ir camuflando a mancha até que a gente vá se adaptando com essa nova realidade e enquanto vai tratando, né? Enquanto a pele não vai melhorando, a gente vai pelo menos atenuando esse sofrimento do paciente. Doutora, é importante que a pessoa faça um acompanhamento psicológico, porque já que mexe tanto com a autoestima, mexe com a questão do preconceito até da própria pessoa, é importante um acompanhamento psicológico paralelo ao tratamento dermatológico? Sempre ajuda, né? Então vai depender um pouco de você ver qual foi o principal gatilho para o aparecimento da lesão, porque, por exemplo, se o principal gatilho foi uma infecção dentária, uma infecção urinária, então, às vezes, o acompanhamento psicológico, ele é muito mais para dar esse conforto, esse acalanto nesse momento do tratamento, né? Mas é importante que a gente trate a causa. Mas muitas vezes o gatilho foi uma perda importante, uma perda do trabalho, enfim. Né? Então, é importante também que a gente tenha um olhar específico para o que foi o desencadeante para o vitiligo. A senhora acha que hoje as pessoas com vitiligo, elas são mais respeitadas, tem menos bullying, menos preconceito do que antigamente, doutor? Na verdade, eu acho que com a divulgação de tantas personalidades com vitiligo, né? Então, as pessoas mostrando, porque às vezes as pessoas antigamente se escondiam, né? Você não via na passarela uma manequim com vitiligo. Você não via num programa de TV uma pessoa com vitiligo. Então, as pessoas se escondiam atrás da doença, né? Seja cobrindo as mãos até, né, cobrindo com roupa o corpo inteiro nos lugares das manchas. Então, hoje em dia, o mundo está um pouco mais acessível, a informação está mais acessível. Então, a gente vai quebrando o preconceito justamente mostrando que isso pode ser, que é normal, né? Que as pessoas podem conviver, que ele não vai ter repercussão sistêmica. Então, assim, ele não vai causar outros problemas orgânicos na pessoa, né? Então, ele é uma mancha, assim como podia ser uma pinta. A Angélica não tem uma pinta na perna? Verdade, verdade. Então, é a mesma coisa, né? Doutora, na verdade, esse lugar que está com essa mancha, ele está desprovido de melanina, é isso mesmo? Eu não estou falando agora. Então, o anticorpo foi lá, agrediu aquela célula que deixa de produzir o pigmento. E aí a mancha fica clara. E no caso desse lugar que está sem aquela proteção, que é a melanina, essa pele ela é mais atingida pelo sol, pelas radiações também? Sim, sim. Tanto que os pacientes têm mais risco de ter câncer de pele, justamente porque não tem proteção. A melanina é uma barreira contra a agressão causada pelo sol. Sim. Então, essa pele é como se fosse uma pele desprovida de proteção, assim como no albino. O albino, ele nasce sem melanina. Então, já no vitiligo, você perde a melanina. E em ambos casos, a gente deixa de ter essa proteção natural da pele. E existe geralmente quando a gente percebe uma pessoa com vitiligo, a gente vê nas extremidades, na mão, e geralmente no canto da boca. É porque está começando ou não tem nada a ver? É porque é naquele momento que já está? É porque ele teve naquela região. Ele pode começar, como eu disse, na região genital. Às vezes ele pode começar na sobrancelha ou aqui embaixo dos olhos. Às vezes pode começar no canto da boca, pode começar na ponta dos dedos. Onde começa é muito variável, assim, não existe uma regra, né? Então não tem nenhuma região específica, sempre começa de tal jeito. Depende, cada pessoa vai começar numa região. Doutora, até a questão, o mais conhecido do vitiligo, depois revelou ao mundo, foi o Michael Jackson, né? E ele dizia, no começo, quando as pessoas ficaram sabendo, ele explicou que, como ele tinha vitiligo, depois ele teve o desejo de que o vitiligo tomasse todo o corpo, ficando totalmente branco, né? Agora, há um processo que pode acelerar, aliás, há alguma coisa que possa acelerar esse processo? Então, quando o vitiligo é muito, muito extenso, né? Então, às vezes, a gente acompanha lá na faculdade pacientes de pele negra que perderam o pigmento praticamente em tudo e às vezes tem uma manchinha
que ficou escura, né? Então, na verdade, é um pedacinho só de pele normal. Então, são aqueles pacientes que têm vitiligo há muitos e muitos anos, então eles já chegam em quadros muito avançados. A gente não conseguiu pegar na fase melhor, que é quanto mais precoce a gente consegue fazer repigmentar. Então, às vezes o paciente vem com uma porçãozinha só de pele sã. Então, existem alguns remédios, como se fossem peelings, em que a gente aplica na região da pele sã para tirar o pigmento daquela região. Mas isso é uma conduta de exceção, não é a regra. Normalmente, o nosso investimento de energia é para tentar repigmentar essa pele. Entendi. É interessante a gente saber justamente porque as informações da senhora são preciosíssimas, porque a pessoa pode procurar, ela pode fazer um tratamento, existe, né? A senhora fala, de repente, no começo, uma repigmentação através de laser, ou seja, e a ciência também não para, e o estudo que vocês fazem também não para, deve existir muita pesquisa nessa área, né, doutora? Sim, desde cultura de células, então você faz uma papa de células de pigmento e faz como se fosse um implante dessas células na região clara para tentar reaprender, para as outras células reaprenderem a produzir tinta de novo, né? Então, as evoluções terapêuticas não param. Eu acho que com a terapia genética no futuro a gente vai conseguir, assim, excelentes resultados. Doutora, eu gostei muito da presença da senhora, mas eu queria, para a gente terminar, a senhora como médica profissional, que é alguém que trabalha, qual que é o recado que a senhora daria para as pessoas que têm vitiligo, das pessoas que às vezes sofrem com a questão da vergonha e da autoestima com a vitiligo? Então, acho que o principal vitiligo tem tratamento. Procure o tratamento precocemente, não tenha vergonha, né? Então, eu acho que essa aceitação, ela tem que partir também do paciente, né? Eu acho que as pessoas ao redor têm que acolher, né? Então, não discriminar e sim acolher o paciente diferente, né? A pessoa diferente, porque o diferente sempre acaba chocando. É verdade. Então, o principal é que as pessoas em geral percebam que isso não é contagioso, que a gente pode abraçar, beijar, assim, Covid é contagioso, vitiligo não, né? Então, isso é importante, né? E que as pessoas tenham menos preconceito. Eu acho que, assim, esse espaço que vocês abriram é muito importante. Por quê? Porque quanto mais gente souber que existe tratamento, né, a gente acaba sendo multiplicador de informação, né? E todo mundo que ouviu hoje pode multiplicar essa informação para o vizinho, na igreja, no ônibus, né? Então, isso é importante, né? E combater esse preconceito é o mais importante. E para o paciente é o que eu sempre digo, assim, vamos tratar, mas se aquilo está te incomodando muito, camufla, né? Enquanto a gente não consegue chegar naquele resultado desejado, a gente cobre. Hoje em dia a gente tem tantas maquiagens interessantes, né? Isso. É óbvio que se aceitar é muito mais legal, né? Então, você ter essa coragem de mostrar sua mancha, como essas manequins, que agora, né, tem várias, essa moça do outro programa de TV que tem a mancha e mostrar para todo mundo, isso é muito bacana. Mas se aquilo ainda te incomoda muito, camufle. Doutora Meire Gonzaga, muito obrigado. Quero agradecer imensamente pela clareza de nos trazer e pela esperança que a senhora deu também para tantas e tantas pessoas. Muito obrigado. A doutora Meire Gonzaga, vou deixar aqui o site que você pode encontrar a contribuição dela sempre, saudeminuto.com.br, saudeminuto.com.br ou @saudeminuto no Instagram, @saudeminuto. Muito obrigado, doutora Meire, muito feliz mesmo. E a gente vai convidar a senhora outras vezes para falar aqui, para nos ajudar também a conversar sobre os outros assuntos. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada e boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, viu, gente?